queridos, a paz do Senhor. Quero falar um pouco hoje sobre a fidelidade em meio ao sofrimento e a perseguição, que é aquele assunto que eu falei sobre as 7 características da igreja dos últimos dias. Depois fala a condição espiritual da igreja dos últimos dias. Então eu quero falar agora sobre esse assunto aqui, que vai falar a fidelidade em meio ao sofrimento e perseguição. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Mateus 24, 9. Jesus disse: serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. A igreja das últimas horas poderá ser perseguida e sofrer pelo nome de Jesus. Porém, permanecerá fiel ao seu Senhor. O cristão fiel em meio à perseguição e sofrimento possui as características de uma igreja, as características de um crente esminiano. Aliás, a igreja de Esmina sobreexiste ainda hoje nos países fechados para o evangelho, aonde os cristãos são perseguidos e até martirizados, ou seja, mortos. Muito bem, aqui está a palavra de Deus falando para nós hoje, quando se fala sobre a fidelidade em meio ao sofrimento e perseguição. A igreja de Deus, ela é aquela que é perseguida, porque a perseguição, ela existe, porque o nome de Jesus, ele é o nome que é sobre todos os nomes. E então, por causa disso, e que os verdadeiros cristãos, eles falam do amor de Cristo, do amor de Deus, e que é aquele amor que pode alcançar os pecadores. Então Jesus diz que seria odiado de todas a gente por causa do nome de Jesus. Ou seja, Jesus está falando que as pessoas que o servissem a Ele, que andasse com ele, estivesse com ele, eles iam ser perseguidos por causa do nome de Jesus. E a perseguição, ela existe desde quando Jesus veio e ele mesmo fundou a igreja. E depois, Jesus não veio aqui para ficar, ele veio para fazer uma obra de salvação. E depois ele passou essa responsabilidade para os apóstolos. E daí então a igreja começou a ser perseguida. Houve perseguição naquele tempo dos apóstolos? Sim, claro que houve. A perseguição no tempo dos apóstolos foi grande, mas a igreja ela não desviou. Os verdadeiros crentes, eles nunca deixam levar para o sofrimento. Ele sofre, mas ele não nega a existência do nome de Jesus. Essa é um dos segredos que tem na vida da igreja, que não nega a Cristo, não nega o nome do Senhor. Porque por causa do nome de Jesus, aqueles que seriam resgatados por Cristo, seria resgatado da sua vã maneira de viver, eles sofreriam perseguição por causa do nome de Jesus. Jesus avisou que isso aconteceria, porque Jesus sabia que tudo isso havia de acontecer. Então é um dos motivos a qual a igreja ela sofre, mas não nega o nome de Jesus, porque ela está baseada naquela palavra que Jesus diz: quer vir após mim, negue a ti mesmo e me segue. Então é por isso que em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, aqueles que são leais, são fiéis e querem a sua salvação, eles não negam a existência do nome de Jesus. Então disse: a igreja da última hora poderá ser perseguida, sofrer pelo nome de Jesus. É o que nós estamos falando aqui, que a pessoa sofre por o nome de Jesus, mas ele não desiste. Porém, permanecerá fiel ao seu Senhor. O cristão fiel em meio à perseguição e sofrimento, as características dele é como o crente esminiano, está falando da igreja de Esmina.
Aliás, a igreja de Esmina subsiste ainda hoje no país mais fechado para o evangelho, onde os cristãos são perseguidos e até mortos. Então, por causa do nome de Jesus, é que existe a perseguição. A perseguição existe porque o nome de Jesus é o nome que é sobre todos os nomes e é o único Salvador do mundo. E é a razão porque ela é perseguida. Porque muitas pessoas falam dos seus deuses, daquilo que ele fez, daquilo que ele crê, daquilo que ele acha. Mas eu já tenho dito que no meu canal, que eu já tenho dito que salvação é só em Cristo e que não adianta o homem procurar salvação em outro meio, nem no céu, nem na terra e nem no mar. Em espécie alguma vai ter alguém que pode salvar o homem. Somente Jesus é o nosso eterno Salvador. Jesus é o que nos salva. Jesus é o que nos liberta. Jesus é o que nos perdoa. Jesus é o que garante a vida eterna para aqueles que o entregaram de corpo e alma. Entende? Por isso é que somos perseguidos. Temos a perseguição leve no Brasil, de algumas pessoas que perseguem, mas nós vemos outros países, como aqui está falando, país fechado para o Evangelho, e que perseguem os irmãos, e que são maltratados e até mortos por causa do nome de Jesus. Só que a Bíblia diz, Jesus disse assim, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Porém, o que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, Jesus está dizendo assim, se você me confessar diante dos homens, se você não negar o meu nome, eu te confesso diante do meu Pai que está no céu. Então, aqueles que são perseguidos, que são maltratados, são mortos. Quantos morreram no passado por causa disso? Por causa de quem? Por causa do nome de Jesus. Muitos sofreram, muitos morreram, sangue foi derramado por causa que eles entregaram de verdade. Muitos foram pegos pelos leões nas arenas, então, mas eles não negaram. Eles morreram, foi abatido por leões, perseguições, mas eles não deixaram de Jesus. E a Bíblia diz, Jesus diz que aquele que confessar o seu nome, então também será ele confessado diante de Deus por Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que morrem por amor de Cristo, que morrem por causa do amor a Cristo, porque ele vai morrer, mas ele vai viver. Porque quem morre por Cristo não morre, vive. Porque a Bíblia diz que passa da morte para a vida. Ou seja, morremos por amor a Cristo e vivemos com Cristo para sempre. Entende o que a Bíblia diz? É isso que a Bíblia diz. Então a perseguição, ela existe e ela pode aumentar, mas aqueles que são leais continuará firme na presença de Deus. Meu abraço e até o próximo vídeo.